Parte 2, capítulo 1, Cristiano. Caruaru, 1844. A sala de aula era empoeirada e quente, mal iluminada pelas janelas grosseiras e cerradas. Mesas bastante precárias e compridas, nas quais um variado grupo de garotos em tamanhos diversos se amontoava. As aulas eram ministradas pelo Frei e ocupavam toda a parte da manhã das crianças. Um grupo heterogêneo de filhos de colonos e indígenas em uma escadinha indo dos 7 aos 13 anos de idade. Naquele dia específico, as mesas foram colocadas a um canto da sala, abrindo um espaço ao centro onde o banquinho estava instalado de forma estratégica. Era o dia do conto e todas as crianças esperavam ansiosas pelo momento. Bem, uma das crianças esperava mais ansiosa que as outras. A mulher mais sábia de Caruru iria comparecer para falar um pouco da cultura e lenda dos índios. E ela chegou pontual às 7h30 da manhã, fazendo uma parte do grupo vibrar de alegria e correr para abraçá-la. Iraci tinha 65 anos e era a mais idosa do aldeamento de Caruru, quase a mais idosa de toda a vila, com exceção de seu primágio, com seus 80 anos bem vividos. Todas as crianças sentaram ao redor de Iraci para ouvir mais uma de suas lendas. Crianças brancas, crianças índias e de todos os tamanhos, com o mesmo interesse naquele momento. Este dia de histórias, na escola primária de Caruru, era o acontecimento, e Frei Eusébio gostava desta interação, pois tanto as crianças da vila da fazenda quanto os pequenos chucuru da aldeia frequentavam a mesma sala de aula. Iraci era uma bela descendente de sangue chucuru e crescera já à sombra da casa da fazenda. Com seus 65 anos, vira a fazenda Caruru voltar à sua glória após o casamento do patriarca José Rodrigues de Jesus com a sua sobrinha, Maria do Rosário. A partir daquele momento, a vila começara a prosperar. Iraci fora educada dentro da cultura de seu povo e também catequizada pelo Frei Antônio, capuchinho responsável pela capela antes de Frei Eusébio. Todas as crianças ali presentes deviam a Iraci os seus nascimentos. Ela era a parteira da aldeia e, de certa forma, dividia com o médico local o mérito por trazer à vida os bebês da região. Iraci estava velha e cansada de todo o esforço, mas ainda se deslocava do assentamento indígena para contar histórias para as Opipe, crianças. Tantos rostinhos ansiosos, na expectativa do que viria. Entre elas, um rostinho especial. E ela prometera a ele contar a história naquele dia. Cristiano Alencar. O menino parecia um pequeno anjo do potai do povo branco, com aqueles cabelos cor de luz solar e olhos iguais às folhas novas no galho. Ele era alvo de cor, mas tinha dentro de si a herança indígena sem o saber. Carregava em segredo um fardo ainda desconhecido. A ancião puxou para si o banquinho baixo de madeira e couro, para ficar quase da altura das crianças amontoadas ao seu redor. A lenda a ser contada naquela tarde era parte do arcabouço de toda a população indígena. Guardava dentro de si, no entanto, uma verdade insuspeita, oculta pelas camadas de fantasia. E o pequeno Cristiano ali era a prova viva de lendas serem reais. A voz da mulher ressoou pela quente e rústica sala de aula. No começo do mundo nada havia, mas Tupã, movendo as nuvens, voltou seus olhos para Luaci, a mãe do céu existente sob o sol, e com ela teve uma filha. O espírito entrou no corpo da criança na terra, e ela cresceu a mais bela e esperta da aldeia. O nome desta menina, filha do trovão com as estrelas, era Seuci. Naqueles tempos a mulher mandava, o homem obedecia. Seuci ainda não era moça, mas se aventurava no mato, era teimosa. Sabia que não podia comer o fruto da cucura, uva roxa do monte, pois ela estava perto de virar mulher. Chegava o período de sua carimã, e o fruto era proibido para as meninas. Mas eram tão belos e doces, e ela comeu assim a mesma. O suco do fruto escorreu pelo corpo dela, pelos seios, e despertou a fecundação. Por causa disso, a cunhã foi mandada para o exílio. Era inocente donzela, mas foi embora para ter o filho longe dali. No exílio nasceu um menino, a quem ela deu o nome de Jurupari. Iraci lançou os olhos por sobre Cristiano e viu a criança se agitar. O menino se inclinou mais para frente,
olhos colados nela. Continuou o relato. Mas Jurupari era ainda mais forte que a mãe. Com 7 dias de nascido, já parecia um menino de 10 anos, e sua sabedoria ia além do mais velho sábio da tribo. Os guerreiros, os Airideri, vinham de longe para ouvir as palavras do menino Deus. Aos poucos, ele foi sendo afastado da mãe. Era o profeta, o silencioso, e o próprio Tupã acompanhava a evolução do curumim. Amando dele, Jurupari criou a nova ordem, onde os homens mandavam ao invés das mulheres. Ele fez rituais para homens, onde nenhuma mulher podia entrar. Foi chamado o legislador, pois trouxe para o mundo o poder masculino. Seu Si, doente de saudades do filho, desobedeceu à lei e foi ter com ele durante uma festa. Tupã a fulminou na hora com um raio e seu Si caiu morta. Jurupari tinha o poder, mas recusou reviver a mãe. E ela voltou para o céu, virou estrela. Jurupari era especial e grandioso. Nesta época, Guaraci, o Sol, queria uma esposa humana, mas teria de ser a mais caribuxi, a mais linda na terra, a mais silenciosa, modesta e inteligente ao mesmo tempo. Guaraci pediu então a Jurupari para encontrar esta moça, a futura esposa do Sol. Seria muito difícil encontrar tal cunhã, mas Jurupari procurou pelos 4 cantos da terra. Terminou por achá-la em uma aldeia distante. Porém, ele não contava cair de amor pela moça mais perfeita, mais bela e esperta de todas. Jurupari estava apaixonado e quis a moça apenas para si. Ele roubou a virgindade dela, fugindo com ela para longe de Guaraci. Não se pode fugir do sol, pois todos os dias ele ilumina a terra de canto a canto. Guaraci achou a ambos e descobriu que a moça carregava dentro de si a semente de Jurupari. Como castigo, o transformou em um feio peixe das profundezas, do lugar mais escuro no oceano, aonde o sol nunca chega. Jurupari foi então despertado para a eternidade. Caindo nas profundezas das águas negras, ganhou o mundo dos pesadelos humanos que lá habitam. A moça implorou a Guaraci para não fazer mal a ela e ao filho. O sol implacável amaldiçoou então o bebê e toda a sua descendência. Os descendentes de Jurupari temeriam a luz solar, não podendo andar de todo livres pelo dia. Povoariam pesadelos, sempre estariam com um pé em cada mundo, o físico e o espiritual, e não poderiam comer da comida humana depois de acordados. É esta a maldição de Guaraci lançada pela traição, e que existe até os dias de hoje. Todas as crianças bateram palmas e soltaram gritinhos animados pela história, menos Cristiano. Ele se limitou a apoiar o queixo nas mãos, pensativo e encarando Iraci, deixando-a perturbada. Ela sabia que as perguntas viriam, por isso não saiu da sala quando Frei Eusébio permitiu às crianças irem ao pátio para jogar bola. Todos correram para fora, menos Cristiano. O menino levantou-se devagar e mansamente foi para junto, colocando a mãozinha sobre a de Iraci. Obrigado por contar a história, dona Iraci, agradeceu sério. É uma lenda bonita, não é mesmo? O menino afirmou com a cabeça. Ela podia adivinhar o que passava naquela mente agitada. Mas gostaria de saber muito a razão de ser apelidado de Jurupari. As crianças da aldeia ficam me chamando disso. A indígena se apiedou do pequeno. Com muita sorte, ele passaria pela vida, como tantos, e jamais descobriria o porquê da alcunha. Curumins podem ser malvados, meu filho. Você é um menino bonzinho, não é? Frei Eusébio diz que eu sou. Ele não parecia muito convencido disso. E então? Ela se levantou, abraçando o menino. Eu vi você nascer e conheço a sua bondade, conheço a bondade de seu coração, meu filho. Vá brincar lá fora com seus amiguinhos. Cristiano não estava de todo convencido da afirmação da idosa, mas se deixou levar a contragosto. A criança devia sempre obedecer aos mais velhos, escutava isso o tempo todo. Lá fora, os meninos estavam agrupados, a atenção de todos em algo. Curioso, ele foi até o aglomerado de crianças. Era um rato quase morto, e as crianças estavam solenes, remexendo no animal com uma vareta. O garoto tentou conter a repulsa e pena. O seu coração doeu. Não gostava de ver nada sofrendo. O pobre animal respirava com dificuldade. Parem com isso, pediu. Ele está sentindo dor, não percebem? Um dos meninos, o maior deles, levantou a cabeça.
Se não quer ver, vá embora, não estraga a brincadeira. Cristiano olhou para o animalzinho. Bem provável fora atropelado por uma carroça ou pisoteado por um cavalo. Estava meio esmagado, com a barriga aberta e as entranhas se espalhavam molemente para fora. O animal ainda estava vivo e estertorava de maneira penosa. Nunca iria conseguir salvar o bicho, e a única coisa a ser feita era acabar com o sofrimento dele. No impulso de piedade, o menino tomou a vareta de madeira da mão do outro garoto e, com presteza, a enfiou no peito do rato, matando-o. Todos protestaram em um grito uníssono. O curumim maior de todos, com raiva, empurrou o menino ao chão, sentando sobre ele e distribuindo socos no menino menor. Isso é para você aprender a não se meter nas coisas, caneco e nego prioru, seu homem branco amigo de índios. Cristiano tentava proteger o rosto com as mãos, quando de repente o peso da outra criança saiu de sobre ele. Abrindo os olhos, viu Frei Eusébio segurando o indiozinho pela orelha. Não quero saber de brigas e contendas aqui. Vai ficar de castigo. E você? O Frei olhou com severidade para Cristiano. Vai para casa, precisa limpar o rosto. O menino louro se levantou, olhando desafiador para o índio agressor. Não tinha medo nem arrependimento de ter feito o que fez. Deu as costas a todos e voltou pela estrada de terra, a qual levava à sua casa. Aurora Alencar viu da janela o filho chegando. Parecia machucado, andando devagar. E então ela lançou o almoço no fogão. Ela largou o almoço no fogão e correu o restante do caminho para alcançá-lo. Abraçou o filho pequeno. Meu filho, que houve? Está ferido. Uns garotos maiores bateram em mim, mamãe, mas estou bem, afirmou o menino. A Aurora ajoelhou-se para ficar da altura do filho. O rosto do garoto estava machucado e as mãos esfoladas. Os olhos, no entanto, brilhavam intensos numa espécie de ardor e paixão interna. Você fez algo errado, Cristiano. O menino levantou o queixo com expressão de orgulho. A maneira como ele levou a cabeça, o brilho frio dos olhos verdes. O coração de Aurora falhou uma batida. Igual ao pai. Era a expressão facial de Hefesto. Algumas vezes era difícil olhar o rosto do filho, tão semelhante como ele era àquele homem. Não fiz nada errado, os meninos estavam torturando o animal e eu os impedi de continuarem. O garoto calou-se e a Aurora ficou sem saber o final da história. Conhecia, no entanto, o coração compassivo de seu menino, o quanto ele era bondoso e bem provável ter se revoltado contra alguma crueldade infantil. Não era a primeira vez em que ele chegava apanhado em casa. A mãe levantou-se. Bem, venha para dentro. Vou fazer um curativo nestes machucados. A criança seguiu a mãe para dentro de casa. Ela o sentou em uma cadeira, pegou um pouco de água e um guento medicinal. Com delicadeza, limpou os arranhões da face clara do filho. Você sabe, Cristiano, começou a falar casual. Não deve se deixar levar pelo que as crianças falam ou fazem. O garoto, antes meio cabisbaixo, levantou a cabecinha com vivacidade. Não gosto quando fazem coisas ruins, mamãe. Eles ficam repetindo que eu sou mau e levam a parte do demônio dentro de mim. Mas eu sou o mais comportado da sala. Sempre obedeço ao Frei, ajudo a limpar a lousa, faço as minhas orações. A Aurora sentiu o peito apertar. Guardar aqueles segredos estava se tornando cada vez mais difícil, à medida que o filho crescia. Por instinto, a mulher levou a mão ao pescoço onde estava o relicário. Dentro dele, a única imagem restante de Hefesto, amor de sua vida, uma miniatura pintada. Ela estava em Caruaru desde a fuga de Recife. Era o refúgio esconderijo perfeito, longe dos horrores presenciados e dos quais Hefesto fazia parte. Não, ele nunca os encontraria ali. Um dia o filho teria de enfrentar todo o sofrimento de seu legado, talvez fazer escolhas capazes de destruí-lo por dentro. Mas naquele momento, ela calou as verdades profundas no coração. Olhou Cristiano bem dentro dos olhos esmeraldinos e falou a mentira de sempre. Você é um garoto bom, assim como foi seu pai. Um menino de ouro, e veio para abençoar a nossa vida. Nunca se esqueça disso, meu filho. Eu o amo e sempre vou lutar pela sua felicidade. Custe o que custar. Continue praticando o bem e não permita nada afastá-lo de seu caminho. Ela o abraçou, apertando nos braços, a alma em conflito. Não sabia por quanto tempo seria capaz de se interpor entre o filho e seu destino irremediável, mas o faria, mesmo morrendo no processo. Jurou de si para si, em silêncio. Bom, gente, aqui nós terminamos a leitura. Um beijo
e até a próxima!